Olá, olá estudante, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina de práticas esportivas e vamos justamente neste momento falar das aulas práticas. Quando a gente pensa em esporte, quando a gente pensa em educação física, nós estamos pensando nos maiores fenômenos da sociedade moderna, que é o esporte. E esse fenômeno ele se materializa de diversas formas, em diversos contextos, e a principal maneira como a gente conhece ele no cotidiano, seja como profissional de educação física, seja como espectador, praticante, são as modalidades esportivas. Quando a gente fala de esporte, as pessoas ouvem desse fenômeno, normalmente a partir desses fenômenos. O futebol, o futsal, o basquete, o vôlei, o atletismo, os grandes eventos e fenômenos esportivos, como a própria Olimpíada, o maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo de futebol. As pessoas se mobilizam paixões essas que talvez tenham te levado a estar aqui agora comigo, dentro do curso de Formação em Educação Física. Ao longo dessa disciplina, nós vamos ver algumas modalidades esportivas bastante significativas para a sua atuação profissional, que tem muito vínculo com a capacidade de empregabilidade e de muita presencialidade na vida do profissional de educação física, independente do contexto que ele vai atuar. Nesta primeira aula, nós vamos falar do futsal, do futebol, conhecendo aspectos técnicos, táticos, elementos que vão dar uma base, construção de uma base bastante sólida para a sua intervenção nessa modalidade esportiva. Então vamos lá? Então nessa primeira aula, nós vamos falando de futebol e de futsal. Os nossos objetivos: vivenciar os fundamentos básicos do futebol e do futsal e compreender a atuação do processo de aprendizado a partir de dinâmicas e situações de jogo. Então veja, aqui eu já coloco um ponto bastante significativo. Quando eu estou pensando, olha, nós vamos trabalhar dinâmicas, situações de jogo, esse é um princípio da prática esportiva, da iniciação esportiva, do treinamento esportivo, quando se pensa dinâmica, trabalhando a partir de jogos. É claro que o fundamento vai aparecer, mas de que forma eu posso trabalhar esses fundamentos? Quais aspectos metodológicos eu posso lançar mão para o processo de ensino de uma prática esportiva, de uma modalidade esportiva? Você tem as suas referências, com certeza, lá da época de educação escolar, professor de educação física na escola, ou a vivência do esporte fora do contexto escolar, mas a educação física mudou muito, certo? A minha educação física escolar nos anos 80, 90, a minha própria educação física na universidade no início dos anos 2000 é uma outra educação física, outras realidades de contexto, principalmente quando se pensa o ensino do esporte. E é a partir desses princípios que nós vamos construir toda a nossa prática. E compreender o processo pedagógico de evolução da dinâmica de jogo do futebol, do futsal. Por uma questão de organização, nós trabalhamos com a sistematização de aulas práticas dentro do ambiente ali do futsal, utilizando quadra, bola, mas muito do que está ali se estende ao futebol, porque em termos de princípios, de fundamentos, de técnica, eles têm uma similaridade muito grande, certo? É claro que em dinâmica de jogo, aspectos táticos, são dois esportes que não dão para se comparar. Mas em termos de fundamentos, de muitas coisas que se colocam, né, tem muita prática, até que tem muita ex-atleta, muita molecada que treina o futsal e o futebol, ou treina o futsal, depois vai para o futebol. Então a gente está trabalhando de princípios gerais que perpassam e permeiam esses dois espaços, certo? Vamos seguindo. Então, a proposta da aula: vivenciar o lúdico. Esse é um princípio que vai sempre acompanhar as nossas aulas, porque a gente parte do princípio que quanto mais lúdico, quanto mais prazer a criança, o adolescente, o jovem, o adulto também que pratica o esporte, sente na vivência, na prática, ele vai aprender mais, ele vai se engajar mais, ele vai se comprometer mais com aquela prática. Então a gente tem que
junto com a dinâmica do esporte, trabalhando a partir de jogos, de grandes jogos, de jogos simulados, certo? O elemento da ludicidade ele tem que se fazer presente. Não é em todo momento da aula necessariamente, tem o momento da cobrança, tem momentos específicos em cada etapa do processo de aprendizado, mas a gente sempre tem que partir do princípio que o prazer, a alegria, a satisfação tem que estar presente nesses momentos. Vamos nessa? A vivência de atividades com fundamentos básicos do futsal e do futebol e compreender as relações de ocupação de espaço de jogo, noção de defesa, de ataque. Estamos falando de um esporte de invasão. Hoje, quando a gente pega a classificação, né, do futebol, do futsal, do basquete, do handebol, nós estamos falando de esportes de invasão, ou seja, você tem um campo de defesa que você tem que defender e você tem um campo de ataque que você precisa invadir para alcançar o seu alvo, seja ele um gol, um ponto, uma cesta, enfim, certo? Então, essa é a dinâmica do esporte de invasão que traz características gerais para a gente compreender um pouquinho dessas modalidades. A primeira atividade, um pega-pega-linha. Tá? Nós vamos explicar aqui a dinâmica e a vivência dessa atividade. Você vai lá e escolhe um pegador, né? Tem sempre 10 querendo levantar a mão para o seu pegador. Os demais são aqueles que vão correr. Tanto o pegador como fugitivo, aquelas pessoas que vão correr, os alunos que vão correr, devem se deslocar somente pisando nas linhas da quadra de futsal. Professor, por que isso? Primeiro, dependendo do público que você está trabalhando, dependendo a dinâmica de espaços que você tem, os alunos têm dificuldade em compreender dinâmica de espaço dentro de uma quadra poliesportiva. Você tem a quadra do basquete, você tem a quadra do vôlei, você tem a quadra do hand, as marcações do hand, do futsal, tá? Então, assim, dependendo da situação, dependendo do esporte, ele olha, ele não sabe para qual linha que sai, qual linha que vai. Então, isso é importante para uma adaptação ao espaço, dependendo do contexto e o público que você está trabalhando. O contexto já conhece, os alunos molecada já, os meninos, as meninas, os adultos, né, já conhecem bem o espaço, fica aí na dinâmica de uma atividade lúdica de aquecimento e aí a intensidade dela você vai controlando de acordo com o público que você com certeza já vai conhecer bastante. Vamos nessa? Então, caso um aluno seja pego ou o aluno que saia das linhas estipuladas, ele se torna o pegador. Então, por exemplo, aqui nós temos as linhas, que eu peguei uma quadra com bastante linha mesmo, por quê? Porque você também pode estender essa atividade para as outras linhas. Então, se você for pegar lá o handball, ele vai ter lá, aqui assim, ó, ele teria ali a linha pontilhada dos 9 metros, certo? Então, a gente tem uma linha pontilhada no handball. E você tem a quadra de vôlei, que é bem menor, depois você vai ter um pouco maior a quadra de basquete, você vai ter as marcações. Você pode falar para os seus alunos, além da quadra de futsal, você pode falar, olha, agora a gente vai para outros espaços da quadra. Só que aqui nessa linha do vôlei, você só vai poder saltar com a perna direita, correr saltando com a perna direita. Quando você passar para a quadra de basquete, você só vai correr saltando com a perna esquerda. Se for para as linhas pontilhadas do handball, você só pode ir pulando tipo canguru, coelhinho, né? Pulando com as duas pernas. E aí você vai dando vivência e ampliação de repertório motor para aquele aluno, levando em consideração o grupo que você tem, os objetivos que você tem, né, e a fase de desenvolvimento que eles estão, que isso é um ponto muito importante. Tá bom? Vamos seguindo? Então, atividade 2, bobinho, aquele famoso rodinha de bobinho, jogo tradicional, bastante conhecido, utilizado como aquecimento, diversão e tudo mais. Os alunos ficam em círculo, né, e um aluno fica no meio, troca de passes em si, né, sem deixar o bobinho relar na bola. Na minha época, passava embaixo das pernas, era 2 vezes. Caso o bobinho toque na bola, ele vai para o círculo, o aluno que errou o passe, o último a tocar na bola, né, se torna o bobinho. Então você vai, né, você pode criar um espaço na quadra, você pode pegar a quadra de futsal,
e separar ali meia quadra, opa, então não pode passar ali a metade da quadra, tá? Ou você pode fazer isso lá na área do goleiro, com quantidade menor de alunos, ou só pode aqui, não pode invadir a área do goleiro, só pode o espaço da meia quadra sem tocar a área do goleiro. Então você vai também dando algumas orientações e variando a atividade. Esse é um princípio muito importante quando a gente pensa a prática esportiva. Não existe, eu sempre falo, não existe um conjunto de repertórios que você vai ali aplicar, né, A, B, C, D, E e vai aquela sequência. Você vai ter grupos distintos, trabalhar em lugares distintos e cada um deles vão te apresentar situações e realidades bastante distintas. Você tem público a mesma idade, em lugares diferentes, eles vão ter processos de desenvolvimento diferentes. O que você sai muito bem para um, talvez não vai funcionar para outros. Você fala assim, eu dei essa mesma aula em determinado lugar com uma turma muito parecida, foi show a aula aqui, eu parei, mudei tudo porque o negócio virou de ponta cabeça. Bem-vindo. Bem-vindo ao mundo da educação física, ainda mais ao mundo do ensino do esporte. Vamos seguindo? Na terceira atividade, nós temos fundamentos básicos, passe, domínio, condução de bola. Então aqui a gente já tem alguns fundamentos, certo? Organizar o aluno em dupla, numa distância de 6 a 10 metros mais ou menos, certo? E aí essa distância vai também depender da tua realidade, do teu espaço. E oriente que eles realizam passe. Parte interna, externa, o dorso do pé, depois dominar a bola com a sola do pé, com a parte interna, enfim. Quanto mais variação de atividade que você der para esse aluno, melhor. Quanto mais riqueza de vivência de movimentos, melhor. Vamos ver aí um vídeo dentro da aula prática para a gente vivenciar e compreender um pouco desse processo.
eu leio o pensamento, eu sei que você deve estar exatamente pensando nessa hora, professor, e aquela meia? Cada um tem suas paixões, eu amo meia, pô. É um dos presentes preferidos que meus filhos me dão e é um dos presentes preferidos que eu gosto de ganhar. Tem uma gaveta com muitas daquelas. Caim cantou, né? O pescador tem dois amores, um bem na terra, um bem no mar. Eu tenho esses dois mundos, a universidade, o campo do conhecimento científico, acadêmico, a formação e ensino superior, mas também tenho um mergulho muito grande na prática profissional, no campo escolar, no campo da prática esportiva dentro da escola. Então a gente transita entre esses dois amores, né, para que a gente seja completo e seja feliz, certo? Vamos seguindo aqui com a condução da nossa aula. Outro aspecto também para a gente ir entendendo dentro dessa dinâmica, certo? Para que a gente vá compreendendo aqui. Opa. Nós temos passe, condução, passe e domínio. Então aqui a gente vai trabalhar já a condução de bola dentro desse processo, ok? Então isso é importante porque a gente vai dando uma outra dinâmica, colocando algum outro elemento e sempre pensando, né, como que esse aluno pode, como você pode organizar a sua turma, como que você pode conduzir todo esse processo, certo? Então, garanta que um aluno de cada dupla esteja em posse de bola, ao sinal, com a posse de bola deverão conduzir até a metade da distância que você estabeleceu, né, do seu colega e aí realizar o passe. Né? Então, você estabelece uma distância, ele conduz aqui mais ou menos até a metade, aí sim que ele realiza o passe, certo? Então, você tem a condução de bola, você tem o passe, aqui você tem o domínio de bola pela pessoa que vai receber e vai dar continuidade à atividade. O grau de dificuldade vai da distância, vai da força que você vai colocar, do jeito que você vai pedir para realizar esse domínio, quer dizer, essa condução, este passe, esse domínio. Se você vai colocar obstáculos ao longo desse processo, como no trabalho, né? Coloca cones para trabalhando o drible ali junto com a condução de bola, né? Então, uma condução numa linha reta linear, uma condução já em zigue-zague, com a perna dominante, perna não dominante, são termos, por exemplo, que é importante falar com o aluno, né? Principalmente quando você sabe que tem alunos ali que tem dominância, um é canhoto, o outro é destro. Então, olha, com a perna dominante, quem já é destro sabe que vai com a direita, quem é canhoto vai com a esquerda, inverte o lado dominante. Então, cada um já sabe, né, que é o lado do desespero, é aquele que parece que vai cair sozinho, né? Então, e aí você vai variando os estímulos, variando as atividades, de acordo com cada etapa, com cada processo de desenvolvimento, certo? Vamos ver aí como ficou o vídeo dentro dessa dinâmica?
Vocês perceberam uma coisa? Umas atividades que eles tiveram mais dificuldade para fazer foi essa última agora, onde eles tinham que conduzir a bola, né, com a sola do pé lateralmente, fazer o giro do corpo, passando a bola para o pé não dominante e com ele realizar o passe. Então você tem condução da bola com a perna dominante, girar o corpo, ajeitar o corpo, preparar o corpo para realizar o passe. Então cada aluno, cada grupo, eles vão apresentando dinâmicas diferentes. Os alunos eles têm uma base de vivência motora completamente distintas um do outro. Tem atividade que você passa para eles, você acha que vai ter muita dificuldade, eles tiram de letra. E tem atividades que você passa no papel, tá lindo, não, essa aqui hoje vai ser facinho. Você fala assim, misericórdia, o que aconteceu que hoje não deu nada certo? Então a variação das atividades e esse conhecimento do grupo vai te possibilitando errar menos. Errar não no sentido, nossa, eu errei, não, do planejamento, porque nós da educação física, a gente lida muito com isso, né? Com o erro do outro, porque a gente está todo momento corrigindo posição de corpo e também com a questão dos nossos planejamentos e adaptando as atividades. Então, quanto mais variação, mais vocês puderem dando essa dinâmica, é importante, certo? Vamos seguindo, então. Aqui nós vamos para a marcação, noção de marcação, ataque, defesa, ocupação de espaço. Então, vocês vão perceber que nós vamos sair sempre numa dimensão de superioridade numérica. Então, veja, 2 contra 1, 2 contra 3, 3 contra 4, 4 contra 5, tá? Então, nós vamos ter sempre uma superioridade numérica, tá bom? Para que você faz isso? Para você provocar um desequilíbrio, porque isso também acontece muito em situações de jogo. Vocês vão ver toda uma progressão de atividades que são muito importantes para vocês entenderem. Então, presta bastante atenção no vídeo, que você vê que ele vai seguindo toda uma progressão das atividades, tá? Criando essa superioridade. Um detalhe, já precisa de um goleiro, 2 filas no centro da quadra, né? Sairão em duplas com a posse de bola, realizando o passe e buscará finalizar. O defensor irá tentar impedir o ataque, tá? Então você vai criando essa superioridade e ela pode acontecer nos 2 sentidos. Você pode colocar 3 contra 2, mas aí, certo? Ou colocar 2 contra 3. Então você tem esses desequilíbrios de diversas formas, porque isso acontece em realidade de jogo. Você pode fazer isso em meia quadra, como foi o que nós fizemos, ou você pode ter isso saindo em velocidade, né, da metade da quadra de defesa para ataque, ali nos 3/4 da quadra, né, partindo da metade da defesa e indo em direção ao ataque. Vai depender do seu público, do espaço. Se eu tenho uma quadra de 40 metros, estou trabalhando com crianças, certo? Eu tenho que rever esse espaço. Se eu tenho uma quadra de 23, 24 metros, eu tenho uma outra condição de trabalho, tá? Então, tudo isso acaba interferindo dentro da nossa dinâmica de trabalho. Vamos ver como ficou a prática da atividade? Fica mais lá embaixo, Sérgio, fica mais lá embaixo. Vamos lá. Isso! Boa! Vai, não saiu. Vamos lá, inverte aí o goleiro. Vai, Samuel, na defesa. Vai pra frente, vamos indo. Isso! Vai, vamos lá. Vai, Gil, chuta! Aê! Vai. Chuta! Já deu.
Aê, Luana, fica aqui. Agora, 3 filas. 3 filas, fica aqui, Laurinha. Mais espaço aí. Vamos lá. Ué, pastor, para quem? Vamos, acorda, acorda, acorda. Vamos que vamos. Oh! Vai, 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 vai. Opa, zagueirão. Vai, 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 vai. Vai, goleiro. Toca a bola, Fominha. Aí, espere, senão tá embolando aqui. Fica pra lá, pra trás. Então, fica um pouco mais pra trás vocês. Isso. Agora, Laura, aqui. Vocês 3, vem aqui os dois. Aí. Vamos lá. A bola aí. Tira a bola ali, ó. Pessoal, espera sair, espera formar a defesa e formar a linha de ataque. Lá embaixo, Laurinha, lápis. Isso, espera formar certinho a linha de saída aí. Toca! Toca! Ki. Toca a bola, Giovanni! Vamos lá! Por que eu preferi deixar o vídeo com áudio para vocês perceberem, para eu conseguir mostrar para vocês uma coisa? Além da questão da técnica, que a gente tem que estar sempre atento, dando os feedback para os alunos, existe uma dinâmica de organização da atividade. Quem está de fora, não conhece, vê você dando aula, dando seu treino, sua atividade, muito do que a pessoa vai avaliar não é o trabalho técnico que você está realizando, talvez ela não tenha base para isso, mas o que ela enxerga da dinâmica da tua aula. Ter um ambiente organizado, os alunos sabem o que têm que fazer, né? Existem marcações, ou eles entendem a dinâmica de respeito dos espaços, e eu deixei a atividade aberta justamente para isso. Então, vocês viram que teve um momento que quem estava ali na frente da fila para sair para a atividade já estava aproximando, quem estava defendendo já estava avançando, a bola mal saía, pum, já tinha ataque, choque do ataque contra a defesa, a atividade ela acabava perdendo seu sentido. Ou seja, eu não vou ter uma eficiência. Opa, quem está na defesa volta, quem está aqui para sair para as atividades um pouquinho mais para trás, e a dinâmica de transição de uma quantidade de alunos para o outro. Né? Então eu tinha ali 2 contra 1, ok? Daqui a pouquinho, fulano, você vem aqui, já fiquei 2 na defesa, fulano vem para cá, formamos uma terceira fila, 3 contra 2. Daqui a pouco, ciclano vem cá para a defesa, já formamos 3, você vem cá, forma aqui outra fila, formamos 4 filas, 4 contra 3. Né? Essa dinâmica você vai construindo também com os alunos e eles vão aprendendo como você trabalha. Eles vão aprendendo como que você domina o grupo, como que você vai dando as suas instruções, né? Sempre claras, objetivas, mais pontuais possível para ele entender exatamente aquilo que você quer, né? De elemento central, essencial diante da atividade, ok? Vamos seguindo então. Agora também dentro do desequilíbrio numérico, tá? Continuando aí com as atividades que nós vamos para a dimensão da noção de marcação, de ataque, ocupação de espaço, certo? Pensando aí um pouquinho diante dessas atividades que a gente vem falando. Vamos a outro vídeo?
Então esse vídeo para a gente finalizar essa atividade, onde você tem a superioridade de 5 contra 4. Mas professor, futebol não vai ter 5 na linha, e se o goleiro linha sair? Certo? Então é importante essas dinâmicas, você repetir, o aluno entender a ocupação de espaços, né? E você pode fazer todas essas atividades invertendo a questão numérica. Atacamos em mais, defendemos em menos, você pode fazer ao contrário. Atacar um número menor e defendendo um número maior, certo? E reproduzindo todas essas atividades de acordo com o seu contexto e a sua realidade, ok? Vamos então para a nossa quarta atividade. Igualdade numérica com inversão de ataque, defesa e contra-ataque. Então aqui nós temos números iguais, certo? 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, mas nós temos aqui já uma dimensão de atacar e defesa, ou seja, se alguém ataca, obviamente alguém defende. E depois temos uma noção de contra-ataque, ou seja, de inversão. Quem está defendendo passa a atacar e quem está atacando passa a defender. Então vamos ver como isso se organizou dentro da atividade. Tá? É um vídeo bastante significativo. Ele tem toda a dinâmica da atividade, como que você pensa, organiza, ok? Ponto principal é a organização prévia da atividade, deixar claro para o aluno da onde ele sai, para onde acabou a atividade, para onde ele vai, para a atividade ser sempre recomposta, né? De repente aquela fila, fulano, essa fila aí tem um monte, aqui não tem ninguém, para onde você foi? Tá bom? Então você precisa ter todo esse domínio, né, gráfico, digamos assim, na sua mente para você ir passando isso para o aluno e ele entender e, claro, entender os objetivos e a dinâmica da atividade. Vamos ao vídeo?
Então veja, na dinâmica dessa atividade, nós temos essa inversão de papéis, ataque, defesa com contra-ataque, né? Então ali no caso eu fiquei do lado de fora da quadra, então entrava uma dupla, entrava outra dupla, se essa dupla aqui entrava com a bola, vinha atacar, quando a bola saía da condição de jogo, eu jogava uma bola para a dupla que estava defendendo e essa dupla que estava defendendo vinha para o ataque e a dupla que estava atacando se tornava defensores, certo? Aí nós vamos expandindo, 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4, né? Pensando ali as situações de jogo. Então, na hora de eu colocar essa bola em jogo, eu procurava colocar de uma maneira que a pessoa conseguia dominar, né? Pedia muitas vezes para o pessoal do ataque dar uma afastada, não jogava a bola lá na frente para alguém já sair correndo, pegar livre com o goleiro, vai conseguir ter a condição de gol, mas não vai trabalhar a dinâmica de ataque, contra-ataque, defesa. Tá? Então são as maneiras que a gente tem aí de controlar a atividade. Tá? Agora nós vamos para uma outra atividade muito parecida com essa, só que ali onde eu estava colocando a bola em jogo, na lateral, eu coloquei uma outra fila. Então você tem 2 alunos saindo, ataque, certo? Quando essa bola sai, o aluno que está fora entra para o jogo para compor 3 contra 2 o contra-ataque. Tá? Então você ataca em 2 contra 2 e a equipe que atacou defende em 3 contra 2. Então você tem ali já um desequilíbrio numérico provocado pelo aluno que entra com a bola. E aí você tem que instruir que ele tem que entrar tocando. Porque dependendo da idade, o jeito que ele já está no meio da quadra, ele já corre direto para o gol, né? E a dinâmica da atividade, né, ela acaba não desenvolvendo, certo? Vamos ver aí como é que ficou? Então aqui eu coloquei os alunos fixos, né, assim, nos seus grupos. Só ia dividindo o lado
com relação a 2, 3, 4, dividindo as filas ali para organizar a dinâmica da atividade. O que você pode talvez fazer, e seria muito interessante, é uma rotação. Então, você define ali, além dos alunos que saem pelo fundo da quadra, você pode colocar alunos na lateral da quadra. Então, uma atividade, uma vez entra um aluno de uma lateral da quadra, da outra vez entra outro aluno da outra lateral da quadra. Então, quem cria um sistema ali de rodízio, quem estava nessa fila vem para essa, vem para essa, vem para essa, até porque você vai variando bastante os grupos. Então, as duplas, os trios, os quartetos que vão se formando a atividade vão variando e os alunos que vão entrando pelas laterais da quadra, compondo a superioridade numérica no contra-ataque, também vão variando e esses alunos eles vão entrando de espaços diferentes da quadra. E, gente, dá muita diferença. Eu sou destro, se eu entro para atacar da lateral para a quadra já para o meu lado direito, eu tenho uma condição de ângulo para o meu chute e tudo mais. Se eu sou destro e entro para atacar na quadra, mas para o lado esquerdo, eu vou ter uma outra relação de espaço. Isso no esporte a gente tem que trabalhar muito, essa noção de espaço, de ocupação de espaço, a relação do meu corpo com esse espaço, meu lado dominante, não dominante. Então são variações dinâmicas de atividade que não é simplesmente para cada um rodar, não. Para cada um vivenciar a sua relação de corpo, de espaço bastante distintas ali com a atividade, certo? Agora nós vamos para a nossa outra atividade, que é uma das atividades que eu mais gosto de fazer com os alunos, ok? Depois que você vai pegando a atividade, você vai aprontando bastante com a molecada. Ainda bem que eu fiz educação física, não fiz artes, mas tudo bem, tá valendo. Então, você tem aqui a quadra com os goleiros, certo? E você vai distribuir coletes de cores diferentes, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho colete azul, aqui eu vou ter o colete verde, aqui eu vou ter 2 coletes vermelho, laranja, 2 coletes amarelos, enfim, as cores que você tiver. Mas é importante que você tenha 4 pares de coletes, tá bom? Então, compondo aí os 8 jogadores que vão estar na quadra. E que os alunos entendam exatamente quem é o goleiro A, quem é o goleiro B, quem que é o fulano aí que está no gol. Então, você vai começar o jogo e aí você vai mudando as equipes conforme você vai compondo ele a partir das cores. Então, a composição da equipe é pelas cores. Olha, azul e verde versus vermelho e amarelo. Então, começou o jogo azul e verde e o goleiro é o goleiro João. Aqui é o goleiro Antônio. Meu filho, aliás, goleiro também. Podia ter escolhido outra coisa. Não, Diacho, pai morre de coração. Então, você tem aqui essa dimensão. Começou. Você deixa a dinâmica acontecer, aí daqui a pouco você vai e fala, opa, agora verde com amarelo. Então, essa dupla aqui com essa dupla vira uma equipe, tá bom? E o legal da atividade é que às vezes você fala isso dependendo da condição de jogo. E aí você aponta o goleiro. Então, às vezes, esse jogador está aqui, está perto do gol para chutar o gol. Aí você fala, ó, e esse jogador aqui fazendo a marcação. Aí você fala verde com amarelo e o goleiro é o Antônio. Beleza, então eu já sei que o verde e o amarelo está aqui, então os dois vão ter que correr para o outro lado para marcar o gol lá no Joãozinho. Você vai mudando cada vez mais a dinâmica da atividade e você vai deixando com que os alunos fiquem extremamente atentos. Se todos os esportes são necessários, e alguns deles mais ainda, como o futsal, a velocidade da tomada de decisão, de ocupação de espaço, mas a tomada de decisão é muito importante. E esses estímulos você vai favorecendo também o desenvolvimento dessas habilidades, dessas competências. Vamos ao vídeo? Aê! Verde claro com amarelo, o gol é o Davi.
Goleiro é o Davi. Isso, tá certo, o goleiro é o Davi. Verde claro com amarelo agora. Vai, 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 vai. Verde claro com amarelo. Verde claro, amarelo, você faz gol aqui. Aê, verde claro, verde escuro, goleiro é o Davi. Aê, azul e verde escuro, o goleiro é o Sérgio. Azul e verde escuro, o goleiro é o Sérgio. Azul e verde escuro, não, 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 tá certo? Você viu que algumas vezes na atividade eu tive que falar, não, não, tá certo, é isso mesmo. Os alunos, eles estão ali, né? E você quebra a lógica da atividade, você imprime que ele entenda um outro comando, uma outra lógica, uma outra mudança de raciocínio, né? Que ele pare para pensar na dinâmica, para te ouvir na instrução que você está dando, né? Então, essas dinâmicas, elas são importantes quando a gente pensa o contexto da dinâmica do ensino do futebol, do ensino do futsal. Mais importante do que a atividade em si é que a sua capacidade de gestão de tempo, de organização, de gestão de materiais, de gestão do grupo, de entender o que isso cabe, o papel que isso cumpre dentro de um processo de aprendizado, né? Então, são esses elementos que são significativos para você ir se constituindo na dinâmica profissional. A vivência dessas atividades, elas são muito importantes. A variação dessas atividades, a propositura de variações, a lembrança, não, eu já fiz isso dessa forma, pô, esse daqui eu nunca tinha feito. Essa atividade dos coletes, então, por exemplo, os alunos não tinham feito. Num segundo momento, é muito mais dinâmico do que na primeira vez, eles já vão aprendendo a sua forma de trabalhar, os comandos e as coisas que você vai constituindo em termos de dinâmica de cotidiano, de dia a dia, de chão de quadra, que é uma das coisas mais encantadoras que existe na educação física. Vamos para o fechamento da nossa aula prática? Então, a propositura de compreender o grupo de trabalho. Quem é este meu grupo de trabalho? Como que eu vou desenvolver todo o processo? Entender os objetivos e a dinâmica, o que eu quero. Se eu vou trabalhar uma aula com o processo de condução, eu posso trabalhar uma aula só com trabalho de condução. Eu posso trabalhar, não, esse grupo já está avançado, então eu vou trabalhar com mais uma dos fundamentos, com condução, com toque, com a recepção de bola, né, o domínio de bola, ou eu vou trabalhar a condução com situações dinâmicas de jogo, com marcação, como que eu conduzo a bola recebendo uma marcação. Então, aí vai da dinâmica do grupo que você vai trabalhar. Sempre pensar na variação das atividades, mas aí a gente tem que ter um cuidado, né, em termos de progressão de atividade. Eu não posso sair de uma condução de bola simples, sozinha, até um colega entregar a bola, né? E aí eu já saio para uma condução onde tem um nível de complexidade, obstáculos, variação de domínio, controle de corpo, de equilíbrio, né? O aluno, ele vai sentir essa mudança muito drástica e não vai ter um processo adaptativo, não vai corresponder. Eu falo, vai do grupo, claro que você trabalha, mas é sempre importante que as atividades que você vai acrescentando não seja uma réplica da atividade anterior, mas que a atividade anterior faça-se presente dentro dela. E aí, com isso, você vai aumentando o processo de trabalho e
também o nível de, não só de intensidade, mas de complexidade deste fundamento na situação real de jogo. Vamos seguindo? Então, a ampliação do repertório motor, principalmente quando você está trabalhando na base, na iniciação esportiva, na escola com alunos que têm ali na educação em final dos anos finais, na educação infantil, nos anos iniciais do Fundamental 1. Então, você tem todo um repertório motor a ser criado e pensar o jogo. Se você ficar lá, pegar todos os fundamentos do futebol e vai falar, não, eu vou trabalhar esses fundamentos, a cada 30 dias vou trabalhar um fundamento. Então eu vou trabalhar o fundamento tal, depois eu vou para esse, vou para esse, vou para esse. 8 meses depois, agora eu vou trabalhar, pensar como que o aluno, bem, já sabe todos os fundamentos, vamos botar isso no jogo. Não sai. Não sai. O importante é do jogo para o fundamento, do fundamento para o jogo, trabalhando as situações reais de jogo, trabalhando por mini-jogos, pequenos jogos, para que esse aluno entenda a noção de espaço, de material, de dinâmicas de jogo. As informações que você dá para eles, você tem que ter certeza que ele tem a capacidade de processar e de assimilar. Nem para mais e nem para menos, não tão simplista e nem tão complexa, né? Por isso que complexo mesmo é a nossa atuação no mundo do esporte. Eu vou finalizando por aqui, então, a nossa aula prática no campo do futebol, do futsal.